Ciro Gomes e Eduardo Moreira protagonizaram hoje pela manhã uma live no canal do Eduardo Moreira, o link vai estar aqui na descrição. Foi uma live muito interessante, eu acompanhei essa live na íntegra, tiveram mais de 18 mil pessoas, salvo me engano, bateu um pico ali de 20 mil pessoas acompanhando a live, o que é muito legal. Porque primeiro, o Eduardo Moreira ele tem feito lives diárias aqui no YouTube para atualizar as informações a respeito dessa crise que nós estamos vivendo. Ele sempre traz números novos, traz os impactos econômicos e discute possibilidades, discute alternativas. E esse é um trabalho muito, mas muito especial e louvável por parte do Eduardo, porque nós precisamos trazer informações para a população. Nós precisamos combater essa política do Bolsonaro de querer quebrar a política do isolamento. Essa é uma boa prática, o isolamento social é uma boa prática de praticamente todos os países do mundo. E aqueles locais onde a política do isolamento social demorou para ser implementada, os danos foram devastadores. A Itália se arrepende por ter entrado na política do isolamento social de modo tardio e o próprio Estados Unidos, Donald Trump, se mostrou reticente no começo, mas agora os Estados Unidos estão pagando um preço muito alto, porque lá nos Estados Unidos já é o epicentro da doença. Os Estados Unidos é o primeiro país no mundo inteiro que nós tivemos um número superior a 100 mil casos confirmados da doença. Então é um número bastante grande, é um número que assusta e a situação ainda não chegou no ápice, tá? Porque a cidade de Nova York é o novo centro da doença. Essa é uma reportagem que eu estou com dados do G1, uma reportagem de ontem, do dia 27. Até o dia 27 de março, a cidade de Nova York tinha 25 mil casos confirmados e 365 mortes. Então é um número muito, mas muito grande. O estado de Nova York está em torno aí de 40 mil casos confirmados com essa crise. E possivelmente por volta do dia 21, segundo informações do próprio prefeito Bill de Blasio, 50% da população nova-iorquina vai estar infectados. A gente acredita que metade das pessoas na cidade vão acabar infectadas de novo pelo novo vírus, tá? Porque é o novo e tem um nome lá. Pelo novo vírus eu não posso dizer porque o YouTube, vocês sabem que é muito restritivo. Se eu falo o nome da doença, pode ser que o YouTube corte. Eu não sei como que estava essa política. No começo, toda vez que eu falava, colocava aqui nas palavras-chave o nome do vírus, o YouTube cortava o alcance. Então eu não sei se isso já terminou, se essa restrição ainda permanece, então eu sou muito cauteloso para falar sobre isso. Aqui ele estima ainda que ao menos 20% dos infectados evoluirão para casos mais graves e que parte deles infelizmente morrerá. A cidade de Nova York está prestes a entrar em um enorme colapso, porque vai faltar leitos de UTI, vai faltar respiradores e esse é o grande problema que nós estamos tentando evitar com o isolamento social, realizando o isolamento social. Porque se você tem uma grande quantidade de pessoas que vão procurar as UTIs, você sobrecarrega o sistema de saúde e aí se chega um paciente com infarto, ele não vai poder ser atendido. E aí o que acontece? Esse paciente vai morrer. Então nós temos mortes diretas e indiretas provocadas pelo vírus. Por que mortes indiretas? Porque as pessoas chegam nos hospitais e não tem como serem atendidas. Então é um impacto seríssimo, um impacto social muito sério e o Ciro Gomes e o Eduardo Moreira discutiram várias opções, várias ações interessantes, ações econômicas que valem a pena que vocês assistam essa live, o link está aqui na descrição. E eu gostaria de fazer esse vídeo, estou fazendo esse vídeo para trazer aqui para vocês alguns cenários que o Ciro Gomes falou durante a live. Eu até achei que o Ciro Gomes ele tivesse retirado essas informações de um relatório que eu recebi aqui, que está sendo circulado nos grupos, principalmente nos grupos médicos, um relatório da Imperial College London para essa doença. A Imperial College of London ela é uma instituição, uma universidade que o seu campus principal está localizado na cidade de Londres e ela está fazendo previsões, traçando alguns cenários possíveis para o impacto da doença. E foi por conta do relatório das estimativas da Imperial College London que o Boris Johnson resolveu adotar o isolamento social.
o que estava acontecendo? O Boris Johnson, até o começo da crise, ele estava muito ativo, aparecia, cumprimentava as pessoas, dava a mão, fazia encontros presenciais e era reticente com a política do isolamento. Depois que a Imperial College London lançou esse relatório, lançou essas estimativas, o Boris Johnson ficou assustado e agora começou a pedir para que as pessoas fiquem em casa. O próprio Boris Johnson está com a doença. Eu vou trazer aqui para vocês os dados, tá? Mas só falando aqui, passando apenas uma introdução a respeito desse assunto. Quais são as diretrizes, quais são as premissas que a Universidade de Londres, a Imperial College, utilizou para traçar os cenários? Segundo os dados, as estatísticas da Imperial College, se nós não tivermos nenhuma política de isolamento, zero isolamento, se nós continuarmos com a nossa vida normal, esse vírus ele tem capacidade de infectar 80% das pessoas. Então é um vírus que, se as pessoas circularem livremente, você consegue infectar 80% das pessoas. Desses 80% dos contaminados, 20% vão ter que buscar hospitais. Então, de todos os contaminados, 20% vão ter que buscar os hospitais. Desses 20%, 5% vão chegar em estado crítico. E desses 5% em estado crítico, 50% acabam indo a óbito, acabam morrendo. Então, o que eles previram? Se nós não tivermos essa política de isolamento, nós vamos ter 7 bilhões de infectados no mundo inteiro, porque pega a população mundial e nós aproximamos ali por 80%, vai dar 7 bilhões de pessoas infectadas. E aí, por conta de nós fazendo essas contas, nós chegaríamos em torno aí de 40 milhões de mortes somente em 2000 e somente no ano de 2020, sem contar das mortes indiretas, como eu falei no começo do vídeo. Então nós teríamos 40 milhões de mortos por conta dessa doença que está se espalhando no mundo inteiro e se espalhando de modo muito rápido. Então é necessário que a gente tenha a política do isolamento. E aí temos alguns números, né? Quais são esses números? No caso do Brasil, porque a Imperial College London ela fez estimativas, traçou vários cenários para os países, inclusive o Brasil. E o Ciro Gomes falou alguns desses cenários, tá? Então, lembrando dessa porcentagem que eu falei, 80%, vamos lá, só para recapitular antes de nós entrarmos nos cenários brasileiros. Sem qualquer política de isolamento, pessoas circulando livremente, 80% infectados, desses 80%, 20 vão para hospitais, desses 20, 5 vão ter estado crítico e desses 5, metade vão morrer. Então vamos lá. No Brasil, sem qualquer medida de mitigação, ou seja, o que Bolsonaro está pregando nesse momento, ou seja, livre circulação de pessoas, comércio a todo vapor, como se as nossas vidas estivessem normais. Nós teríamos hoje 187 milhões de pessoas infectadas. Então nós teríamos aí praticamente 188 milhões de pessoas infectadas, pegando esse valor de 80%. Hoje nós temos 212 milhões de pessoas. E isso acabaria ocasionando em mortes de aproximadamente 1.100.000 pessoas, se nós não adotássemos essa política do isolamento. Isso daria um número aí de indivíduos necessitando UTI, 1.500.000 pessoas e 6 milhões de indivíduos necessitando hospitalização. Então, quando o Boris Johnson viu esses valores, ele começou a mudar totalmente a estratégia de contenção do vírus. Ele estava cogitando e ele era favorável a uma contaminação em massa da população. Então vamos imunizar as pessoas, todos vão ficar contaminados e aí dessa forma nós conseguimos abaixar no futuro a contaminação porque todos nós vamos estar imunizados. Só que depois que ele começou a ver esses números, você tem um colapso do sistema de saúde. Então, nós temos esse cenário, que é um cenário de medidas sem mitigação. Nós chegamos a esse número de 1.152.000 mortes. Esse é o primeiro cenário. Cenário 2, com distanciamento social de toda a população. Com o distanciamento social, segundo a Imperial College London, nós teríamos 122 milhões de pessoas infectados. Isso ocasionaria em 627 mortes. Tá?
com esse valor, nós teríamos aí aproximadamente 3,5 milhões de pessoas necessitando hospitalização e 831 mil pessoas precisando de UTIs. No cenário 3, com o distanciamento social e reforço do distanciamento de idosos, ou seja, nós vamos ter que ficar isolados, mas reforçando que os idosos precisam muito ficar isolados, tendo pouquíssimo contato, tendo somente o contato necessário, o contato essencial. Só com isso nós cairíamos em uma população infectada, nós reduziríamos em 2 milhões a quantidade de pessoas infectadas, isso no Brasil. Nós teríamos nesse cenário aproximadamente 120 milhões de pessoas infectadas para 529 mil mortes. Mas mesmo assim é um cenário terrível, 529 mil mortes. Isso só de mortes ligadas ao vírus. Cenário 4, com supressão tardia, tá? Ou seja, nós teríamos aqui 49 milhões de pessoas infectadas, 206 mil mortes. Aí o que nós teríamos? Uma demanda por hospitalização no pico da pandemia, em torno ali de 460 mil pessoas hospitalizadas. E por fim, o cenário que seria o cenário ideal, que seria a supressão precoce, antes de nós entrarmos no pico. Ou seja, antes de nós começarmos a ter os efeitos mais devastadores, mais nocivos da contaminação, nós já entraríamos na supressão precoce, ou seja, no isolamento social. Isso causaria um impacto de 11 milhões de pessoas infectadas, é um número bastante grande, 11 milhões de pessoas infectadas para 44 mil mortes. Então isso é um número baixo, você tem um número que seria o cenário 5, seria o melhor cenário possível, infelizmente nós teríamos um impacto aí de 44 mil mortes, mas é um cenário bem melhor do que o cenário de 206 mil mortes, que seria o cenário 4. No meu ponto de vista, nós ficaríamos entre o cenário 2, 3 e 4, em torno ali entre 206 a 600 mil mortos no nosso país. É um número avassalador, é um número muito, mas muito grande. Então nós precisamos nos ajudar. Esses são dados da University, da Imperial College London, é uma instituição que tem vários cursos, tem medicina, engenharia, enfim, fica o seu campus principal na cidade de Londres. São números muito sérios e por isso que nós precisamos cada vez mais reforçar o isolamento social. Eu sei que o cenário número 5 e o cenário número 1, que são os dois extremos, eles não vão acontecer porque nós já estamos praticando isolamento, mas não é um isolamento tão precoce assim, porque nós estamos vendo o governo indo contra essa política, até mesmo utilizando o dinheiro público para criar uma propaganda indo contra o isolamento. Então, qual é a previsão da Imperial College of London? Nós temos em torno de 206 a 600 mil mortos. É um número bem alto, então por isso vamos reforçar as políticas de isolamento, vamos reforçar o cuidado com os idosos, para que a gente possa tentar ao máximo chegar, pelo menos, no cenário número 4. E para todos vocês que estão achando que isso é brincadeira, nós ainda não chegamos no ápice da doença. Olhem só o que está acontecendo com a cidade de Nova York, que é a cidade mais rica do mundo, e lá eles estão desesperados. Isso vai acontecer aqui no Brasil, com as nossas grandes cidades, se nós não tivermos o total cuidado. E aí não é só a questão das mortes diretas, nós também temos que falar das mortes indiretas, que são pessoas, acidente de carro, uma intoxicação alimentar, ou até mesmo um infarto, um AVC, um câncer que precisa ser tratado e a pessoa chega e não tem leito de UTI. Então é uma situação totalmente catastrófica que nós precisamos continuar combatendo. Se você chegou até aqui, você pode me seguir nas outras redes sociais, eu tenho Twitter, @profileooficial, e você também veja a live do Eduardo Moreira com o Ciro Gomes, foi uma live muito legal, ajuda muito nesse momento de politização, principalmente para nós pensarmos em alternativas. O link vai estar aqui na descrição. E também se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos vídeos diários que eu faço aqui no canal tratando sobre esse assunto.